Vamos mergulhar hoje num dos maiores mistérios do livro de Apocalipse, sabe? Uma imagem que, olha, por séculos deixa todo mundo intrigado. Quem são, afinal, os sete Espíritos de Deus? A grande pergunta é exatamente essa. Quando a gente lê no Apocalipse sobre os sete Espíritos de Deus, o que isso quer dizer? Será que estamos falando de sete anjos, sete seres diferentes? Ou será que tem um significado muito mais profundo por trás disso tudo? E o mais curioso é que o próprio livro apresenta essa ideia de jeitos bem diferentes. Primeiro fala em sete espíritos que estão ali diante do trono. Logo depois, esses espíritos viram sete tochas de fogo. E para completar, eles são descritos como os sete olhos do cordeiro. Peraí, como é que uma coisa só pode ser descrita de tantas maneiras? É um verdadeiro quebra-cabeça. Então, para a gente montar esse quebra-cabeça, vamos seguir um caminho. Primeiro, vamos entender o código por trás do número 7. Depois, a gente vai descobrir a identidade por trás do símbolo. E aí, vamos analisar o que significam as tochas e os olhos para, no final, ter a imagem completa. Bom, a primeira chave para decifrar esse enigma todo não tem a ver com matemática, com contar. Tem a ver com entender a linguagem simbólica da Bíblia. E o número 7, ele é a peça central. Pensa bem, o número 7 aparece mais de 50 vezes só no Apocalipse. São sete igrejas, sete selos, sete trombetas. Claramente, não é uma coincidência. Esse número é fundamental para a gente entender a mensagem do livro. E aqui está o pulo do gato. O 7, nesse contexto, não é um número para contar. Ele é um símbolo. Ele representa aquilo que é completo, perfeito, total. Então, quando a gente lê 7, a gente não deve pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas sim numa qualidade, a qualidade da perfeição divina. Ok, com essa chave em mãos, a gente pode voltar para a pergunta principal. Se o 7 significa plenitude, perfeição, o que isso nos diz sobre quem são os sete espíritos? E a resposta é que não se trata de sete seres espirituais diferentes. Na verdade, é uma maneira simbólica de falar do único Espírito Santo, mas na sua ação completa, na sua operação perfeita. É um jeito de descrever a imensa diversidade e, ao mesmo tempo, a perfeição da sua natureza. E olha, essa ideia não é nova, não surgiu do nada no Apocalipse. Ela já tem raízes lá no Antigo Testamento. Essa passagem de Isaías, por exemplo, já descrevia o Espírito com sete características, sete facetas da sua atuação. O Apocalipse, então, está só construindo em cima de um conceito que já era conhecido. Certo, então os sete espíritos são o Espírito Santo em sua plenitude. Mas e as tochas de fogo? E os olhos? O que essas imagens querem dizer? Vamos dar uma olhada mais de perto nesses símbolos. As sete tochas de fogo representam a pura energia, a ação do Espírito. Fogo na Bíblia é um símbolo muito forte, né? De purificação, de julgamento, de iluminação. Então, essa imagem mostra o Espírito como aquele que revela a verdade, que purifica, que executa o juízo divino com perfeição total. E os sete olhos do Cordeiro. Essa imagem é impressionante. Ela fala da onisciência, da capacidade do Espírito de ver absolutamente tudo, em todos os lugares, o tempo todo. A parte que diz que eles percorrem toda a Terra só reforça essa ideia de uma presença que é ativa e universal. Nada escapa. Muito bem, agora vamos fazer o que a gente faz com o quebra-cabeça depois de encontrar as peças. Vamos juntar tudo para ver a imagem completa que o Apocalipse está pintando para a gente. A lógica, no fim das contas, é bem direta. Primeiro, o número 7 nos dá a qualidade, que é a perfeição. Segundo, a palavra Espíritos nos dá a identidade, que é o único Espírito Santo. E terceiro, as tochas e os olhos nos mostram como ele age, de forma iluminadora, onisciente e universal. E pronto, o mistério está resolvido. Não estamos falando de vários seres, mas da riqueza e da perfeição de um único ser divino. É uma forma poética, simbólica, de falar sobre a plenitude do Espírito Santo. Então, o que fica para a gente refletir não é só a solução de um enigma antigo. É uma visão muito mais profunda. Se o Espírito de Deus age com essa perfeição toda, iluminando, vendo tudo, presente em toda parte, o que isso revela sobre o poder e a presença de Deus no nosso mundo hoje? Essa é a grande reflexão que essa imagem tão poderosa nos deixa.